Olá, meu nome é Marcos Vinícius Pimenta Vicente e agora eu vou resolver a prova substitutiva de mecânica racional. Nesse exercício, nós temos uma massa m que desliza sem atrito por um plano de inclinação beta, um pêndulo de comprimento L e massa mzinho, que oscila preso à massa mzão deslizante. Com base no formalismo da mecânica lagrangiana, a gente vai ter que obter as equações de movimento para o sistema e definir se a energia mecânica do sistema é conservada. Eu adotei o referencial o y positivo para cima e estou usando coordenadas polares. Aqui eu tenho as variáveis r e θ. Primeiro eu vou definir as posições das massas. Eu vou chamar aqui as posições da massa mzão x1 para a massa mzinho x2 e y2. No caso da massa mzão de x1, porque ela só se move em x e não em y. Eu vou chamar x1 de R, que é o plano onde a massa mzão está deslizando. E x2 eu vou chamar de R mais L seno θ, que no caso é uma relação de vínculo entre a massa mzinho e a reta R. E o y da massa mzinho eu vou chamar de menos L cosseno θ, que também é a relação dela, a reta R. Primeiro nós temos que determinar a energia cinética do sistema e a potencial. A energia cinética vai ser dada pela soma das energias cinéticas da massa mzão e da massa mzinho, assim como a energia potencial. Para a massa mzão, a gente vai ter energia cinética igual a meio de mv², no caso, como ela só se move em r ponto quadrado. Para a massa mzinho, nós vamos ter movimentos tanto em x quanto em y. Então, vai ficar como meio de mzinho, r ponto quadrado, porque no caso, quando a massa mzão se move, ela move a massa mzinho junto. Então, tem que ter essa velocidade em r também. Além dela, nós temos o L θ ponto cosseno θ, que é a derivada da posição em x, e mais L θ ponto seno θ, que seria a derivada da posição em y, para a gente conseguir as velocidades. Então, a energia cinética total vai ficar sendo com o meio de mzão r ponto quadrado, mais mzinho que multiplica r ponto quadrado, mais L θ ponto cosseno θ, mais L θ ponto seno θ. Para as energias potenciais, para a massa mzão, nós vamos ter mgy, só que aqui no sistema adotado, a gente vai substituir o y como sendo r seno beta, que é a relação que nós temos ali no triângulo. Então, a energia cinética da massa mzão vai ficar como mzão gr seno beta. Para a massa mzinho, a gente vai ter mzinho g, no caso também seria em y, mgy, né? Que seria a energia potencial gravitacional. Então, ela vai ser dada por menos L cosseno θ, né? Que é a componente em y da massa mzinho, mais r seno beta, que no caso é a componente da massa mzão se movendo. Ela também vai adicionar uma mudança da energia potencial, porque elas vão se mover juntas, né? Para a massa mzinho. Então, nossa energia potencial final vai ficar sendo como mzão gr seno beta mais mzinho g menos L cosseno θ mais r seno beta. Agora que nós já definimos as nossas energias potenciais e cinéticas, a gente pode fazer a nossa lagrangiana. Ela é dada pela energia cinética menos a energia potencial. Aí, nesse caso, a gente vai ter a energia cinética, que é meio de mr ponto quadrado mais mzinho r ponto quadrado mais Lθ ponto cosseno θ mais Lθ ponto seno θ, menos a energia potencial, que no caso vai ser menos mgr seno beta menos mzinho g menos L cosseno θ mais r seno beta. Agora que a gente já definiu todas as nossas equações de movimento, a nossa lagrangiana e os vínculos
das variáveis, a gente pode aplicar a equação de Euler-Lagrange. No caso, ela é dada como sendo a derivada parcial da Lagrangiana em relação à variável menos a derivada temporal da derivada parcial da velocidade dessa variável. E isso tudo vai ser igual a zero. No caso, aplicando para as duas variáveis que nós temos aqui, para R nós vamos ter que del del R vai ser igual a menos mg seno beta menos mzinho g seno beta. E del del R ponto vai ser igual a mr ponto mais mzinho R ponto. E derivando isso em relação ao tempo, nós vamos ter mzão R2 pontos mais mzinho R2 pontos. Aplicando na equação de Euler-Lagrange, nós vamos ter menos mg seno beta menos mzinho g seno beta menos mzão R2 pontos menos mzinho R2 pontos é igual a zero. Manipulando a equação aqui, isolando o R2 pontos, cortando as massas, a gente chega que a aceleração em R vai ser dada por menos g seno de beta. Agora, aplicando a equação para a variável θ, nós vamos ter aqui que del θ vai ser igual a menos meio de ml θ ponto seno θ mais meio de ml θ ponto cosseno θ menos mgl seno θ. E del θ ponto vai ser igual a meio de ml cosseno θ mais meio de ml seno θ. Derivando isso em relação ao tempo, nós vamos ter que menos meio de ml θ ponto seno θ mais meio de ml θ ponto cosseno θ. Aplicando Euler-Lagrange, nós vamos ter que menos meio de ml θ ponto seno θ mais meio de ml θ ponto cosseno θ menos mgl seno θ, que é a derivada parcial em relação a θ, menos a derivada temporal parcial em relação a θ ponto, que vai ficar mais meio de ml θ ponto seno θ menos meio de ml θ ponto cosseno θ. Os meios de ml seno θ cosseno θ vão cortar com os outros ml seno θ cosseno θ, sobrando só o menos mgl seno θ. Aí a gente vai ficar aqui menos mgl seno θ é igual a zero. Disso a gente pode concluir que o sistema é conservativo, porque não tem dependência do tempo, e que o momento angular ele se conserva. Logo, o sistema é conservativo.